Bom, Fábio França, Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida, como a gente ficou sabendo que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, criou um registro falso de vacinação contra a Covid para o ex-presidente e colocou essa informação no banco de dados do Ministério da Saúde, pela imprensa livre. Como é que a gente ficou sabendo da tentativa de assessores de Bolsonaro de liberar na Receita um colar de milhões de reais que foi apreendido no aeroporto e da venda de relógios que o ex-presidente recebeu como presente oficial e que depois foram recomprados pela imprensa livre? A existência do orçamento secreto que permitia ao governo, permitia ao Congresso combinar e distribuir dinheiro público para os parlamentares sem deixar rastro sobre o autor da emenda parlamentar, pela imprensa livre. A rachadinha no gabinete de deputados que pegavam de volta uma parte do salário dos assessores que não trabalhavam, a maior parte, recebiam sem trabalhar. Rachadinha que foi identificada por investigadores no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual pelo Rio. Essa investigação que acabou arquivada pela imprensa livre. Como é que a gente ficou sabendo, e como é que a gente fica sabendo dos detalhes dessa guerra sangrenta, dessa guerra odiosa no Oriente Médio? Podíamos falar da Ucrânia também. Em que o grupo terrorista Hamas matou mais de 1.400 pessoas num único ataque. E Israel matou de volta mais de 11 mil pessoas, incluindo milhares de crianças, bebês, mulheres, pela imprensa livre. Que, aliás, nesse caso, tem que tomar cuidado para não sair por aí divulgando números que funcionam como propaganda nem para um lado nem para outro. A imprensa livre, ela é a base da democracia. Ou ela é base da democracia. O Congresso Nacional, ele é comandado, controlado por pessoas eleitas, pessoas com compromisso com a base eleitoral, pessoas que têm lado, pessoas que têm interesse. O projeto é bom para minha terra, eu sou a favor, ainda que ele eventualmente possa prejudicar a terra de outro. Às vezes a decisão é pedestre. O meu aliado foi empregado, como era combinado com o governo, voto a favor. O meu aliado não foi? Não foi. Voto contra. A emenda não saiu, voto contra. E o governo? Controlado por pessoas eleitas, pessoas que têm compromisso com a sua base, pessoas que são subordinadas a uma ideologia, pensando o tempo inteiro em ocupar o poder e na reeleição. Isso não significa que não trabalhem pela sociedade, mas tem isso como uma fonte de preocupação. Aí lançam um nome de programa bonito, mesmo quando o programa não funciona, em alguns casos, sabendo que ele não vai funcionar. São essas pessoas que integram o governo, que integram o Congresso e que comandam o país junto com outras instituições, como é o caso do Poder Judiciário, como é o caso do Ministério Público. Isso para citar dois poderes, no caso do Poder Judiciário e do Ministério Público, que o tempo inteiro aparecem no noticiário. Esse sistema, ele é acompanhado de uma forma muito especial pela imprensa livre, que tem como tarefa publicar, divulgar, levar ao ar aquilo que os jornalistas profissionais que trabalham na imprensa livre descobrem, apuram. E os jornalistas profissionais descobrem e apuram muita coisa. Descobrem, eles apuram, né, notícias positivas, notícias boas, apuram e descobrem coisas ruins, notícias negativas, e é essencial que você saiba o que está acontecendo de bom, até para saber que tem gente séria
fazendo coisa a favor da sociedade. E tem muita gente séria fazendo coisas a favor da sociedade. Mas também é papel da imprensa livre contar quando alguma coisa vai mal, quando alguma coisa está errada. Pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa pequena, positiva ou negativa. Foi a imprensa livre que descobriu, dias atrás, que uma bandida foi recebida em audiência 2 vezes no Ministério da Justiça. A imprensa livre foi lá e apurou a informação, foi lá e confirmou a informação, informação que nunca foi desmentida. Aliás, ela foi confirmada oficialmente e serviu de base para uma portaria do Ministério da Justiça para mudar o sistema de controle de quem entra naquele ministério. A apuração, ela foi feita, ela se concentrou nos limites dos fatos objetivos. Não tem especulação, contando quem a bandida visitou, com quem ela falou, como é que foi. Em nenhum momento da apuração, a imprensa, com as suas reportagens, afirmou que o ministro Flávio Dino recebeu essa senhora, que foi condenada a 10 anos, e está recorrendo, e casada com um chefe de quadrilha condenada a 30, que está na prisão, líder de quadrilha, traficante de drogas do Amazonas. Só que a ideia de uma imprensa livre, que deveria ser saudada, que deveria ser festejada por todos, ela irrita os poderosos. Ela irrita os poderosos. Irrita os poderosos da iniciativa privada, muitas vezes. Irrita os poderosos do poder público. Ou a direção e os controladores das lojas americanas adoram e adoraram ler o que leram sobre a empresa. E por que irrita? Porque a imprensa livre é incontrolável. Ela não pode ser controlada como o poder público, eventualmente, aqui ou ali, numa ação qualquer, pode ser controlado por A ou por B. Como pode haver uma tentativa de controle de um determinado segmento do Congresso Nacional, que a própria imprensa livre haverá de denunciar quando trombar com isso, como já aconteceu. O Mensalão foi um sistema de controle. O Petrolão foi um sistema de controle. O orçamento secreto foi um sistema de controle que a imprensa livre contou, relatou. Mas a imprensa livre não é controlável. Ela não trabalha para este ou para aquele grupo ideológico. Então, hoje conta uma história que desagrada a direita, amanhã uma que desagrada a esquerda, quando não no mesmo dia. E ela desagrada porque descobre que esse personagem de direita ou aquele personagem de esquerda fez algo questionável. Não é uma caça a essa ou aquela figura porque não há lado. Essa caçada a essa ou aquela figura é papel feito por um outro segmento que não se confunde, nem pode se confundir com a imprensa livre, que é a blogueiragem engajada, a blogueiragem amiga ou inimiga, a milícia digital que se especializa em perseguir não os malfeitos, mas muitas vezes os jornalistas que denunciam os malfeitos. E há, nesse momento, uma campanha em curso contra uma jornalista, Andressa Matais, do Estadão, porque ela chefia a equipe que denunciou a entrada da bandida no Ministério da Justiça. Não é dela a reportagem, mas a campanha é contra ela. Nem deveria ser contra os jornalistas que fizeram, mas elegeram essa jornalista, que comandou a equipe num trabalho bem feito, num trabalho técnico, a mesma jornalista que comandou uma apuração sobre o orçamento secreto. Então, a blogueiragem bolsonarista chamou o orçamento secreto de fake news e não era. Ele existia. Agora a blogueiragem petista ataca a Andressa, já que não tem como desmentir os fatos. Então é campanha difamatória, com o absurdo de quebra de sigilo que tem que ser apurado pela Polícia Federal.
E aí é o seguinte, a imprensa livre não vai mudar a forma de trabalhar, porque se fizer isso, deixa de ser imprensa, deixa de ser livre. E isso não vai acontecer. Porque perderia o leitor, o ouvinte, o telespectador, a sociedade. Agora, a forma como os poderosos recebem a informação da imprensa livre, sim, isso poderia mudar. Em vez de milícias patrocinadas partirem para cima, em vez de atacar o mensageiro, porque com ou sem a notícia, contada em primeira mão pela equipe da Andressa Matais, a bandida entrou no Ministério da Justiça e esse é o problema. Não pode o problema ser a divulgação do crime ou a divulgação da audiência indevida. E sim, o problema passa a ser a divulgação. Não tem o menor sentido. Não se pode criar uma rede contra o mensageiro, mas procurar onde é que está a verdade e a origem do mal. E a origem do mal está no mal feito. A imprensa livre é infalível? Não. Ela não é melhor do que qualquer outra instituição. E os poderes agindo com impessoalidade, com independência, são um grande patrimônio da democracia. E a imprensa livre também, de forma que quando ela é atacada de forma covarde, é a democracia que está sendo questionada. Então, o silêncio diante dos ataques não pode ser uma opção. A imprensa livre tem que ser defendida com unhas e dentes. A liberdade de imprensa, para levantar notícias, ela existe para que você tenha o direito de saber o que está acontecendo. Sem a liberdade de imprensa, você não fica sabendo e imagina que está tudo bem. Você precisa saber o que está acontecendo para ter liberdade de pensar, para ter liberdade de se expressar. A sua expressão tem que ser resultado das informações que chegam até você. Se você não recebe as informações, você está se expressando sobre uma parte e não sobre o conjunto. E você tem o direito de se expressar sobre dados reais e checados, não sobre propaganda, não sobre empulhação, não sobre fake news. Não há espaço para fake news. Não há espaço, nem pode haver, para truques, para tirar você da realidade e jogar você no mundo da fantasia, no mundo da mentira. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.